de número 12 da série branca do módulo de hematologia. Nesse módulo, a gente vai conversar sobre a linhagem linfóide e as alterações que ocorrem nessas células. A gente tem alguma experiência aí no laboratório de hematologia e essa certamente é uma das principais dúvidas dos colegas da bancada, são as dúvidas em relação às alterações da linhagem linfóide. Aqui, para fazer uma recordação aqui da hematopoiese, a gente tem aqui uma célula-tronco, né? Aqui em cima, a stem cell, e a gente tem a diferenciação aqui dessas células para progenitores da linhagem T, progenitores da linhagem B e progenitores da linhagem NK, né, do natural killer, né, que seria o linfócito que tem essa propriedade de killer, de matador de células. E aqui, do lado do linfócito B, a gente tem a formação final aqui do plasmócito do lado de cá. A célula final aqui seria a presença do plasmócito. E aqui na linhagem T, teríamos os linfócitos TCD8, citotóxicos, e o TCD4, que seria o linfócito helper. Então, essa é a estrutura hematopoética da formação de linfócitos. Quando a gente está falando de linfócitos, a gente precisa abordar os valores de referência. Por quê? Porque a idade do paciente vai interferir enormemente na nossa interpretação. O que vocês podem ver aqui? Aqui, um gráfico temporal, né, da quantidade de linfócitos aqui na coluna vertical e na coluna horizontal, o tempo, a idade do paciente. Então, a gente vê aqui, olha, no nascimento, a gente tem uma faixa de referência para linfócito, em 3 dias outra, em um mês, olha a diferença que a gente tem de valor de referência, 2 meses, 3 a 6 meses, 1 ano, 2 a 6 anos. Vejam, reparem a diferença entre 1 ano e 2 a 6 anos, e depois de 6 a 12 anos e na idade adulta. Então, se eu não sei a idade do meu paciente, fica difícil fazer qualquer tipo de interpretação quantitativa desses linfócitos. Então, eu preciso olhar isso. Preciso saber da história clínica do paciente. É um paciente que apresenta algum sintoma clínico, o paciente tem febre, tem alguma erupção cutânea, tem uma outra manifestação gripal, por exemplo. Então, eu preciso saber disso para poder ter uma correta interpretação. E, finalmente, avaliar a morfologia desses linfócitos. Eu vou ter que ir na lâmina e examinar esses linfócitos e ver quais são as características morfológicas que estão ali presentes. O aumento da quantidade de linfócitos, ou seja, as linfocitoses, elas deverão ser classificadas quando, ou deverão ser estabelecidas quando eu tiver acima de 4.000 linfócitos por unidade de volume. Então, eu não vou considerar valores relativos, 60%, 30%, 80%, isso não importa. O que eu tenho que me concentrar é na quantidade absoluta de linfócitos. Então, acima de 4.000 linfócitos, eu vou considerar, então, que existe uma linfocitose. Fora isso, não. E quais são as causas principais de linfocitose? As infecções virais são as principais causas de linfocitose. Então, vírus de influenza, o Epstein-Barr, o citomegalovírus, as hepatites, o HIV, as viroses de uma maneira geral, essas viroses inespecíficas da infância, todas elas são potencialmente causadoras de linfocitose. Algumas raras infecções bacterianas também podem apresentar linfocitose, como a tuberculose. Doenças autoimunes podem cursar com o aumento do número de linfócitos, vale também para o estresse. O uso de corticoides pode modificar as populações de linfócitos de maneira importante, diminuindo a população de linfócitos e não aumentando, mas é uma consideração importante se esse seu paciente que apresenta linfocitose faz uso de corticoide. O estresse, existem situações em que existe uma linfocitose policlonal de células B, há um estímulo dessa resposta celular, né, de células B, e você pode ter uma linfocitose policlonal, que não é uma alteração maligna, e sim policlonal, e algumas neoplasias. Principalmente as neoplasias do tecido linfóide podem cursar
com um aumento da quantidade dessas células, ou linfócitos maduros, ou linfócitos anômalos ou anormais, ou mesmo linfócitos malignos. Aqui vamos falar sobre alguns exemplos de linfocitose. A gente está vendo esse hemograma aqui, né? Um hemograma em que a gente vê uma quantidade de leucócitos aqui em cima, 14 mil leucócitos, e a gente vê na contagem diferencial aqui, olha, 6 mil neutrófilos, 6.700 linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Quando a gente vem aqui para os valores percentuais, a gente vê, ó, 47% de linfócitos e um alarme aqui de linfócitos variantes. Os equipamentos podem dar esses alarmes de linfócitos reativos ou linfócitos variantes. E aí a gente tem aqui uma linfocitose, porque eu tenho acima de 4.000 linfócitos, tenho 6.700, então eu tenho configurado aqui um aumento da população linfocitária. Quando eu vou olhar para os gráficos desse paciente, eu venho para o lado de cá e vejo essa em azul aqui, é a população de linfócitos, eu vejo que tem uma mancha mais densa e de maior tamanho aqui também, mostrando que está confirmada essa linfocitose quantitativa que eu vi aqui, está sendo confirmada na avaliação gráfica. A população roxa aqui de monócitos, aqui de negro os basófilos, aqui são os neutrófilos e em verde os eosinófilos. Esse é um outro fabricante de equipamento que apresenta também um gráfico de uma maneira diferente, mas notem, é um gráfico também de tamanho por complexidade, aquele gráfico que a gente mostrou inicialmente. Não importa o fabricante, quase todos eles vão apresentar esse gráfico aí de tamanho por complexidade. Então, a gente aqui configura uma linfocitose pelo aumento quantitativo da população linfocitária. As linfocitoses podem se apresentar de algumas formas diferentes. A linfocitose que nós chamamos de pleomórfica é a linfocitose mais comum e ela geralmente acontece com células maduras. Ela geralmente é reativa, pode chegar até 30 mil leucócitos, mas dificilmente passa disso. Mas é uma linfocitose que assusta. Por quê? Porque a gente vai ver células desse jeito, células normais, pequenininhas, como os linfócitos típicos que conhecemos, células maiores um pouco, com citoplasma um pouco mais abundante, alguma carga no citoplasma aqui, a presença de organelas, ou células bem maiores, com a cromatina mais delicada, né, o citoplasma mais abundante, mostrando aí organelas citoplasmáticas mais evidentes, e às vezes até a gente consegue ver nucleolo nessa cromatina, ela é tão mais delicada que a gente consegue ver o nucleolo. Então, essa é o que a gente chamamos de linfocitose pleomórfica, são células maduras com formatos e tamanhos diferentes. Essa, geralmente, como eu disse, uma linfocitose reativa, está associada a processos reativos inflamatórios. O que o ICSH, o Comitê Internacional de Padronização em Hematologia, recomenda? As anormalidades qualitativas, né, dos linfócitos, a gente pode explicá-las da seguinte forma. Essa variação morfológica que acontece nos linfócitos, ela é causada por estímulos imunológicos. E esses estímulos imunológicos vão surgir a partir de doenças inflamatórias, doenças infecciosas, também por meio de neoplasias, e essas alterações da fisiologia, essas alterações patológicas, infecciosas, inflamatórias, neoplásicas, vão alterar a morfologia dos linfócitos. Então, e essas alterações podem aparecer em intensidades diferentes, em quantidades de células diferentes, dependendo da natureza dessa alteração patológica. Então, existe uma quantidade enorme de alterações causadas também por uma quantidade muito grande de eventos patológicos. E aí, essas anormalidades qualitativas devem ser caracterizadas de modo que você transmita essa informação através do seu exame laboratorial, através do seu laudo. Então, a terminologia sempre foi muito variada, com muitos termos diferentes para dizer a mesma coisa. Eu estava vendo ali um linfócito que não era normal e eu podia chamar esse de linfócito variante, reativo, atípico, né? Uma célula de Downey, célula de Turk, imunoblasto. Então, tinha uma série de terminologias para dizer a mesma coisa. Então, o que o comitê propõe? Que a gente padronize ou homogenize, que é uma palavra mais adequada, esse relato
chamando essa célula de um único nome. Então, como existia essa diversidade toda, o comitê propõe então que a gente dê um único nome e chame esse linfócito mais anormal, que a gente anormal no sentido de não ser frequente, não ser comum, com uma terminologia particular. Então, a recomendação do ICSH é que o termo linfócito reativo seja utilizado para descrever aquele linfócito que você está vendo que é um linfócito reacional mesmo, de etiologia benigna, né? E o termo linfócito anormal seja reservado para quando houver suspeita de malignidade ou de proliferação clonal. Então, quando você está vendo um linfócito que você está desconfiando que ele é um linfócito reacional a uma virose, a uma reação inflamatória, você vai chamar ele de reativo. E quando você tiver um linfócito com uma cara um pouco mais maligna, né, com um aspecto mais maligno, você suspeite disso, aí você vai chamar ele de linfócito anormal, ok? Então essa é a proposta do ICSH. E aí o ICSH ainda propõe que a gente relate essas alterações, classificando esse linfócito reativo em 3 grandes tipos, ou 3 grandes grupos. Grupo 1, o linfócito chamado de mononucleose-like. Um grupo 2, chamado de grande linfócito granular. E um terceiro grupo de célula plasmática, ou célula linfoplasmocitoide, ou linfócito linfoplasmocitoide, com aspecto linfoplasmocitoide. A gente tem que seguindo aí a recomendação do ICSH, é recomendado também que a gente faça a contagem dessas células, não importa a quantidade. A gente inclui, como eu já comentei anteriormente, um campo onde a gente vai relatar a presença do linfócito reativo, não importa quanto, 1, 2, 3, 4, a interpretação fica por conta do clínico. A gente tem que considerar também sempre que as crianças, principalmente as crianças abaixo de 4 anos, vão apresentar uma população linfocitária mais pleomórfica, porque essas crianças estão entrando em contato com antígenos diversos, diferenciados, e, portanto, essas células são todas muito reativas. Então, é comum a gente encontrar uma frequência maior, um percentual maior de linfócitos reativos nas crianças, principalmente abaixo dos 4 anos. Então, atenção na hora de fazer a interpretação, porque se for uma criança, é mais comum que essas células estejam presentes. A primeira alteração dos linfócitos reativos que a gente vai falar são as células mononucleose-like. São essas células que apresentam um citoplasma abundante, com essa borda bem azulada aqui, né? Que podem, inclusive, contornar as hemácias adjacentes, dando esse aspecto assim mais corado nas bordas, né? Essa aqui é a célula mononucleose-like. Quando a gente vai avaliar a morfologia com um pouco mais de cuidado, né? Repara que é uma célula que assusta um pouco, né? Uma muito grande, a outra menor, mas todas as duas com citoplasma mais abundante, né? O que a gente vê aqui? A gente está vendo essas células aqui, a gente pode começar a olhar o tamanho da célula. É uma célula grande, é bem maior do que uma hemácia. Repara, cabem 2, 4, 6, 8 hemácias numa célula, às vezes até mais do que isso. Ela tem um contorno irregular. Tanto a célula tem um contorno irregular e ela vai, assim, contornando as hemácias adjacentes. Outra característica é o núcleo, que também é irregular e pode ser lobulado, mais inteiro, ou como esse aqui, que tem um aspecto mais dobrado, ou com uma chanfradura, aqui uma invaginação. A cromatina é mais delicada, repara que não é aquela cromatina compacta, essa de cima é mais compacta um pouco, apresenta a cromatina um pouco mais compactada, mas essa aqui está bem, uma cromatina mais relaxada, mais frouxa, né? Podendo exibir nucleolo. O citoplasma pode ser mais azul e pode apresentar, inclusive, vacúolos ou pequenas bolhas clarinhas assim, são esses vacúolos citoplasmáticos, também são frequentes nessas células. E, finalmente, um citoplasma azulado, mais azul, com essas bordas bem coradas, principalmente nessa superfície de contato com as hemácias que estão ali adjacentes à célula. Então, essas são as características que a gente vai chamar esse linfócito reativo de linfócito mononucleose-like. A outra classe de linfócitos reativos seria o grande linfócito granular. Eles devem ser contados separadamente dos linfócitos, assim como os mononucleose-like. E aqui
quantidades aumentadas dessas células devem ser descritas no laudo e a imunofenotipagem deve ser recomendada. Então, é normal que nós encontremos 2 ou 3 linfócitos desse tipo nas contagens que a gente realiza no laboratório. Acima disso, a gente vai pensar em que essa quantidade já não é mais normal e a gente deve, então, indicar uma investigação um pouco mais aprofundada dessa situação. Então, como é que é o grande linfócito granular? Como é que a gente classifica ou caracteriza essa célula? Está ele aqui, no detalhe, uma célula grande, né? O núcleo é grande, a célula também é grande, compara aqui com a hemácia do lado. O citoplasma é claro, com esses grânulos bem visíveis, bem evidentes, é bem tranquilo de identificar. A cromatina, você repara que é um pouco mais condensada. O núcleo é redondo ou oval, a cromatina já acabamos de comentar, um pouco mais densa do que o linfócito que a gente viu anteriormente, que era o mononucleose-like. Essas células estarão aumentadas nas viroses, nas doenças autoimunes, nas neoplasias. Por isso que a gente recomenda que a imunofenotipagem seja indicada ou recomendada quando existirem quantidades aumentadas dessas células aqui. E, finalmente, os valores de referência. A gente espera 10 a 20% dos linfócitos. Então, se eu encontrei lá, fiz uma contagem, encontrei 25 linfócitos, eu espero que existam entre 2 e 4 linfócitos grandes, linfócitos granulares. Acima disso, eu já vou considerar uma população anormal, um valor anormal para essas células. Ok? A última classe de linfócitos reativos, então, é a célula chamada de linfoplasmocitoide. Ela recebe esse nome porque ela se assemelha a um plasmócito, né? Então, a célula plasmática ela é maior do que o linfócito. Repara que uma célula linfoplasmocitoide nesse campo aqui, ao lado de um linfócito mais normal, mais típico, né? É comum que essas células apresentem esse citoplasma bem carregado, bem azulado, com essa área mais clara perinuclear aqui, que está bem visível nessa célula, mas nessa aqui de cima a gente também consegue ver, aqui em cima, essa de cá também, a gente consegue ver aqui essa área clara perinuclear que corresponde ao complexo de Golgi, né? Então, essa célula é chamada então de linfoplasmocitoide. A gente fica por aqui e eu espero vocês na próxima aula. Até lá!